Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia. Já tínhamos prometido regressar ao debate, à conversa entre os três presidentes da República, que também responderam a questões. Tudo começa com a organização da Chita, da geração Chita, que convocou os três presidentes. Sem perder tempo, nós tentamos fazer uma edição o mais fiel possível ao que aconteceu no local escolhido pela organização para juntar os três presidentes. Vamos ouvi-los pela ordem do exercício do seu mandato. Significa o comandante Pedro Pires, depois Jorge Carlos Fonseca e o atual presidente da República, José Maria Neves. Começa por falar e fazer o contexto o presidente Pedro Pires. Saúdo a presença do Sr. Presidente da República, que quis estar aqui convosco também, nesse encontro para refletir sobre alguns aspectos da vida política. Da mesma forma que saúdo o antigo Presidente, Dr. Jorge Carlos Fonseca, que também está aqui conosco para dar uma contribuição para satisfazer as vossas perguntas e as vossas curiosidades. Vou procurar ser breve. A minha primeira reflexão: será este encontro uma inovação política? E em que medida o é? Quais são os seus méritos? Trata-se de um acontecimento raro. Qual é a leitura política que pode merecer fora e dentro do nosso país? Ter no mesmo painel de debate o Presidente da República em função dois antigos Presidentes da República de áreas políticas diferentes terá de ter significado político e requerer uma leitura política e institucional. Que condição política permitiu essa proeza? Dará mostras de consenso nacional em torno da figura do Presidente da República? Poderá significar que não existem conflitos críticos na sociedade cabo-verdiana sobre a forma como exerceram ou exercem as suas funções, conservando relações saudáveis com a sociedade cabo-verdiana e com os seus concidadãos, não correndo por isso riscos maiores para a sua segurança individual. Quais são as garantias de segurança no geral e pessoal em particular que permitiram esse despropósito? Quantas pessoas estão a garantir a segurança do Sr. Presidente da República? Podemos contá-los. Por acaso não estou a ver. Eu só tenho comigo um segurança que me vai conduzir a casa. E certamente acontece o mesmo com o Dr. Jorge Carlos Fonseca. Quantos elementos da Polícia Nacional estão lá fora a assegurar ou a garantir a segurança desta reunião com estas ilustres personalidades? Podemos também calculá-los. Estimo que devemos estar orgulhosos disso. Significa que nessa matéria sensível não precisamos de assessorias especiais estrangeiras nem de alianças específicas. No entanto, para a sua melhor apropriação e valorização, ficam por responder as perguntas seguintes: porquê foi e é possível? E o que devemos fazer em matéria de inovação política, cultural e institucional para melhorar e consolidar essa condição sociopolítica rara e apreciável
quando estamos num mundo de veras caótico e assustador. Por outro lado, quais seriam os seus riscos? Entendo que poderá dar uma visão ilusória do poder, que é muito mais complexo, podendo incorporar mesmo riscos da sua banalização e da sua desacralização. Digo isso porque é um caso raro. Nós, como nos conhecemos, não tem importância. Mas é um caso raro encontrar essas personalidades e falar com elas. Não é o que eu quero erigir ou erigir-me em algo especial, mas convenhamos que é raro. O que é que permite isso em Cabo Verde? É a questão, o que é que permite isso? A nossa cultura, a pequenez da nossa sociedade, etc. De modo que a minha primeira questão é essa: estamos face a uma inovação política ou é um hábito? Obrigado. Cumprimento muito cordialmente o Sr. Presidente da República, Dr. José Maria Neves, o Sr. Antigo Presidente da República, Comandante Pedro Pires, o moderador Edson Medina. Saúdo os organizadores deste evento, em particular aquele que eu conheci pessoalmente há pouco, o Samir Pereira, e achei que este jovem tem uma qualidade muito boa, que é a ousadia e algum atrevimento, digamos, não é? Isto é, de organizar um evento, um colóquio, uma conversa, não pôs a coisa por menos. Presidente da República e 2 antigos chefes de Estado. Eu confesso, quando recebi o convite, pensei que para mim é atrevimento do jovem, duvido que os convidados todos aceitem, porque há sempre esse problema que o Comandante Pedro Pires levantou, o Presidente tem funções. Não pensei propriamente nas questões de segurança, porque em Cabo Verde essa é uma questão muito relativa, muito relativizada. Evidentemente que algumas coisas mudaram durante o tempo aqui em Cabo Verde, mas em termos relativos, quem tem experiência, como eu tenho, como tenho aqui o Presidente Zé Maria Neves e o Comandante Pedro Pires, mais do que eu, mas a minha experiência como Presidente, fui Ministro dos Negócios Estrangeiros, exerci outros cargos também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando era bem jovem, e portanto conheço, digamos, a ambiência, os rituais, nomeadamente de segurança, da presença do chefe de Estado. Desde aqueles casos em que se entra o chefe de Estado, fecham as ruas todas, não é? Ou fecham o espaço aéreo, ou proíbem a circulação em certos sítios. Mas nós sempre tivemos essa leveza. Tem várias razões, não é? Terá razões culturais, nosso modo de ser e de estar. Talvez tenha mesmo a ver com a nossa condição de país que resultou da fusão ou da mistura de vários pedaços do mundo, não é? De vários bocados humanos, com a nossa história, com o nosso passado de abertura aos outros, de permuta de valores. Para facilidade até iria ao conceito de morabeza, não é? Não está muito na moda, não é? Morabeza. Mas acabamos por ser morábios, não é? Acabamos por ser morábios. É claro que o pessoal da Brava, os bravenses, dizem que morábios são eles, não é? É um exagero regionalista. Somos todos morábios, não é? Eu atribuiria também que este evento também existe e ocorre porque nós fizemos um percurso coletivo, um percurso político e humano, que passou por uma luta pela independência, pela conquista da independência, por pós-independência, pelos questionamentos pós-independência, pela conquista da democracia, pela procura de construção do Estado de Direito, da afirmação do valor de liberdade como sustentáculo primeiro desse Estado de Direito. Eu creio que este evento tem a ver um pouco com tudo isto. Eu fico satisfeito de ver esta moldura aqui, jovens, menos jovens, mulheres, rapazes, para nós discutirmos questões que têm a ver com Cabo Verde e com o mundo. E, naturalmente, nós somos personalidades que exerceram e exercem, no caso do Presidente, uma função de alto nível, uma função de muita responsabilidade, que é de ser chefe de Estado de Cabo Verde, Presidente da República de Cabo Verde. Mas somos, sabemos, personalidades diferentes, diferenciadas. Talvez mais diferenças entre o um e outro do que entre o terceiro e o segundo, mas há personalidades diferentes. O que é bom, que é salutar, porque permitirá, digamos, que cada um possa expor perspectivas, visões, pontos de vista
diferentes, o que é, digamos, o sal e a pimenta de um debate que se pretende, ou de um colóquio que se pretende plural, estimulante e democrático. E eu, antes de terminar e passar a palavra, neste primeiro arranque, eu diria que nós vivemos num país já com 4 décadas, a caminho de 5 décadas de independência. Fizemos um percurso político e desenvolvimento interessante, positivo, democracia há uns decénios. Estamos numa situação que normalmente somos muito críticos, uns mais, outros menos. Não há ninguém nesta sala que não tenha críticas em relação à situação política, económica, social, cultural, da literatura, de igualdade, paridade de género, empreendedorismo, segurança, habitação social. Todos nós aqui seremos críticos. E é bom que sejamos críticos. Somos uma sociedade crítica e devemos ser-lo em permanência e talvez mais crítico do que nós somos. Mas sentimos-nos um pouco, às vezes, reconfortados quando nós visitamos outros países e damos conta de que, apesar das dificuldades, apesar dos condicionalismos de ordem económica, financeira e outros condicionalismos, estamos num patamar, digamos, aceitável, razoável. Ainda que, e termino mesmo, no meu entendimento, já o era antes de ser presidente, quando fui presidente, e continuo a dizer o mesmo, eu estou convencido de que, pelo potencial que Cabo Verde tem, pelas qualidades, pelo potencial que os cabo-verdianos têm, nas ilhas e fora de Cabo Verde, pelas oportunidades que já tivemos e que nós temos, poderíamos estar bem melhores do que estamos. Poderíamos estar bem mais desenvolvidos do que estamos. O que quer dizer que devemos estar orgulhosos, satisfeitos, mas, digamos, com um otimismo relativo, reservado e com uma ambição de fazer muito mais para o nosso Cabo Verde. Em primeiro lugar, para cumprimentar os dois antigos presidentes, o antigo presidente Pedro Pires e o antigo presidente Jorge Carlos Fonseca, com quem trabalhei enquanto primeiro-ministro, os dois, e o moderador e o Samir, que eu só conheci agora a entrar, foi falando com o meu gabinete, mas não o conhecia pessoalmente, e felicitá-lo pela ousadia e pela inovação. Trazer aqui os 3 presidentes para falarmos sobre a inovação na política e 3 notas apenas. A primeira, para dizer-vos o seguinte: há uma grande inovação na política cabo-verdiana que tem a ver com o nosso sistema de governo. Das experiências, temos os sistemas, os 2 tradicionais, o sistema parlamentar e o sistema presidencial, e vários países foram inovando para corrigir as desvantagens de um ou de outro sistema tradicional, foram racionalizando, sobretudo, o sistema parlamentar. E então temos um conjunto de estratégias, umas, por exemplo, de introduzir a moção de censura construtiva, é o caso da Espanha, não é? Da Alemanha, outros possibilitando governos minoritários e outros revalorizando o papel do Presidente da República. E Cabo Verde revalorizou o papel do Presidente da República, criando um sistema semi-presidencialista, em que o Presidente é eleito diretamente, por sufrágio popular, um sistema de 2 voltas. Portanto, tem uma legitimidade política forte, mas não é governante, e temos um governo dependente da Assembleia e que define e conduz a política interna e externa do país. O Presidente da República pode exercer poderes relevantes, ao lado do Parlamento é um polo político autónomo que pode exercer poderes relevantes, e a experiência de Cabo Verde, uma experiência extremamente inovadora. Já tivemos 4 presidentes da República com esta Constituição,
E já tivemos coabitação, não é? Experiências de coabitação aqui em Cabo Verde, mas é um sistema suficientemente enriquecedor para todos os dias estarmos a aprender o seu funcionamento e o desempenho e o comportamento dos diferentes atores. Aqui, o sistema semipresidencialista cabo-verdiano é diferente do sistema francês, diferente do sistema português, e aqui há elementos importantes de inovação e tem sido muito enriquecedor para o país como Cabo Verde. A segunda nota tem a ver com o facto de Cabo Verde ser uma nação diaspórica. Cabo Verde é um Estado transnacional e o papel dessa diáspora na construção do Estado de Cabo Verde, não só, e prestamos mais atenção às remessas financeiras, mas as remessas de ideias, ou seja, as remessas de conhecimento, têm contribuído para a abertura do país ao mundo e têm contribuído grandemente para o nosso cosmopolitismo, mas também para as experiências políticas e económicas muito positivas aqui em Cabo Verde. E podemos ver que essa diáspora, com muitas capacidades, com muitos talentos, tem contribuído enormemente para o crescimento material e espiritual de Cabo Verde. Eu, em todos os países onde eu já estive, eu tenho visto cabo-verdianos em espaços muito relevantes, nos Estados Unidos, no Luxemburgo, em França, Itália, Portugal. Esses cabo-verdianos podem dar um contributo qualitativamente superior para o crescimento inclusivo e durável de Cabo Verde. A maior inovação que nós podemos introduzir na política cabo-verdiana é como criar canais para uma participação dessa diáspora no processo de aceleração do ritmo de crescimento e desenvolvimento de Cabo Verde. A terceira nota. Na verdade, Cabo Verde cresceu muito desde a independência. Eu aqui sou o único que não foi combatente, né, da liberdade da pátria. Eu, na altura da independência, tinha 15 anos, portanto estava no liceu aqui da Praia, primeiro Adriano Moreira, depois o Liceu Domingos Ramos. A mobilização dos cabo-verdianos para esse momento de ruptura da independência. Lembro-me do segundo momento do golpe de Estado na Guiné-Bissau em 1980 e a ruptura entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Portanto, a ruptura no quadro do PAIGC, finalmente, todo o processo que levou à transição para a democracia. Hoje, se repararmos todo o percurso de Cabo Verde, os indicadores, os diferentes dados, constatamos que Cabo Verde fez um percurso inovador neste processo de desenvolvimento político e institucional de Cabo Verde, trazendo novidades importantes, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista de formação das políticas públicas. Acontece que nesses domínios, no domínio institucional, todos os avanços e temos instituições económicas e políticas inclusivas em Cabo Verde e que tem sido extraordinariamente importante para o desenvolvimento do país. Precisamos mudar e inovar um pouco mais na formação das políticas públicas. E deixo esse elemento para reflexão. Obrigado. Muito obrigado aos três participantes. Podemos passar imediatamente à plateia para contribuir. Há gente aqui que eu não conheço, a Rossana não conheço. Vou direto ao ponto. A coabitação. Sem perder tempo, todo o cabo-verdiano hoje quer saber, por exemplo, Sr. Comandante, esta pergunta é para si. Enquanto mais velho, o homem com mais história, quando digo história, que já tem um percurso que todos nós sabemos, como é que vê, como é que sente, como é que perspectiva uma inovação
em termos de coabitação política entre a chefia do Estado e todos os outros órgãos de soberania, a pensar, termino, num detalhe, nos exemplos que se está a dar às novas gerações de cabo-verdianos. Obrigada. A minha introdução tem por objetivo mostrar que não é um facto banal. Estamos face a um facto político importante. Ter essas três personalidades aqui no mesmo painel a debater convosco, a procurar debater convosco, é algo importante e algo, diria, valioso. Se nós olharmos mesmo para os países europeus, por exemplo, os antigos presidentes muitas vezes estão em guerra uns com os outros. E também estão em guerra com o presidente em função. A nossa presença aqui, eu acho, os três, é uma mensagem. A mensagem é esta: podemos coabitar, podemos estar juntos, podemos trabalhar juntos por Cabo Verde, pelo nosso país. Eu vejo a nossa presença aqui como uma mensagem aí que deve ser interpretada. Não sei como é que, por exemplo, os meios de comunicação lá fora tratam essa questão ou valorizam essa questão. Aqui há o mérito daqueles que conseguiram convencer-nos a cá vir. Não sei se teria sido difícil, mas não teria sido muito difícil. E trouxe-nos aqui. A partir dessa mensagem, porque as mensagens podem não ser ditas, porque um quadro pintado traz uma mensagem. É bem possível que nós aqui estejamos a transmitir uma mensagem. Essa é a maneira como vejo isso. Em relação ao Edson, disse que é um privilégio ter-me aqui. O privilégio é meu, poder estar, poder conviver, olhar as jovens gerações de cabo-verdianos. Vocês são completamente diferentes dos cabo-verdianos de há 50 anos. O primeiro aspecto é o aspecto, digamos assim, de formação cultural. Ou estão na universidade, ou já terminaram, ou têm uma função. É completamente diferente de uma sociedade onde a taxa de analfabetismo ultrapassava. Eu acho que ultrapassava os 50%. Esse é um ganho extraordinário. O que é que vamos fazer desse ganho? A pergunta é essa. É um ganho, mas o que é que vamos fazer desse ganho? Aqui há um elemento importante que eu acho que é a ideia do compromisso. O compromisso com o país, o compromisso com as pessoas, o compromisso com a natureza, o compromisso com o planeta. A questão do compromisso. Qual é o nosso compromisso? Ou o nosso compromisso é só conosco mesmo? Também podemos ter um compromisso que é conosco. E o outro aspecto que é importante, tem-se falado pouco nisso, é há sucesso coletivo e há sucesso individual. Quando pensamos no sucesso coletivo ou pensamos no sucesso individual? Muito o que se tem dito, o que se tem feito, trata-se de uma educação, do meu ponto de vista, individualista. Quando se fala em sucesso, falamos em sucesso pessoal. E quando apresentamos a questão de formação de sucesso, falamos em pessoal. Ora, nós devemos pensar de uma outra forma. O sucesso coletivo de todos nós. Nós seremos mais ricos e o nosso país será mais seguro se a sociedade cabo-verdiana, no seu todo, tiver sucesso, crescer, enriquecer. Não é proibido enriquecer. Agora, enriquecer só um, isso já não é justo. A questão está aí. Um outro aspecto que eu acho interessante, nós estamos nesta sala. O fundamental é sair da sala. O que é sair da sala? As ideias saírem da sala para outro espaço, para um espaço maior.
A questão, o desafio é esse. É matéria. Podemos debater bastante um assunto que eu acho que é fundamental, é a educação, mas não a educação no sentido tecnocrático, é a educação no sentido, chamemos-lo humanista, né? Mas o que é a educação? A educação, nós podemos considerar que estamos num debate educativo, formativo. Daí que dou atenção a esse aspecto, mas de toda maneira considero-me uma pessoa afortunada, com sorte, de viver, passar por todas essas fases da vida, passar por todos os tempos. E hoje, estar aqui convosco, uns que podiam ser meus netos, outros até bisnetos, eu acho, podia até ser. É interessante estar aqui, a olhar para vocês, eu sou para olhar para as pessoas. Eu, quando vou a uma das reuniões, a minha preocupação é olhar para as pessoas. Estão bem, estão mais bonitos, estão mais elegantes. Isso faz parte da avaliação que faço da minha relação com as pessoas. Mas aqui há um elemento importante que é empatia. A empatia que devemos ter entre nós, a empatia entre os cabo-verdianos, para que possamos fazer a caminhada juntos. Obrigado. A coabitação, de facto, começa em casa ou com a nossa vizinhança, antes de chegarmos na coabitação institucional que é determinada pela Constituição, não é, Jorge Santos? Cumprimento também pela iniciativa. Eu acho que, como disse o Comandante Pedro Pires, é preciso perguntar sobre a intenção, a repercussão que este encontro deverá ter. E, na sequência, eu quero dizer uma coisa que eu coloco ao Presidente da República e aos ex-presidentes, que é o seguinte: todos nós reconhecemos que, de facto, da independência a esta parte fizemos um percurso fantástico. Crescemos muito. Hoje temos uma Constituição absolutamente consagradora de vários direitos, liberdades e garantias, e também os direitos sociais. O Dr. Jorge Carlos Fonseca, por exemplo, fez-se eleger com um grande slogan de que o seu compromisso era com a Constituição da República, o seu caderno de encargos, como chamou na altura. Ora, nenhum governo consegue fazer-se eleger como tendo como caderno de encargos a Constituição da República de Cabo Verde. Mesmo sem recorrer à Constituição da República, os nossos governos funcionam, do meu ponto de vista, em permanente inconstitucionalidade. Basta vermos os direitos sociais, de habitação, educação, saúde, falta imenso. Se um governo quisesse colar o seu caderno de encargos à Constituição da República, viveria em permanente inconstitucionalidade. Então, onde é que está o equilíbrio? Eu penso que está na institucionalização dos poderes. A sociedade é naturalmente conflitual e a democracia é a institucionalização dos conflitos. Por isso é que o Presidente da República tem as competências que tem, a Assembleia Nacional as que tem, o Governo as que tem, os tribunais as competências que têm. Portanto, o conflito está instalado. Há poderes separados, há conflito instalado. Como é que compreendem, digamos, essa propensão para um conflito que eu chamaria artificial? E eu tenho que exemplificar para que essa discussão possa ser feita. Como é que compreendemos que não possa haver conflito ou que não possa haver, digamos, um torcer do nariz por parte do Presidente da República quando o Governo age em áreas em que ele é, digamos, chamado a intervir constitucionalmente, na verdade? Dou o exemplo da abstenção de Cabo Verde nas Nações Unidas em relação ao conflito Israel-Hamas. Cabo Verde é muito mais do que uma organização política, social e económica, é uma comunidade de sentimentos. Quer dizer, quem é que não reconhece, digamos, que aquela situação, permita-me, Dr. Jorge Carlos Fonseca, como penalista que é, ver ali, digamos, um excesso de legítima defesa ou, digamos, aquilo que nós chamamos um dolo necessário. Quer dizer, para se liquidar o Hamas, liquida-se milhares e milhares, necessariamente milhares e milhares de pessoas. Portanto, a ilegitimidade é evidente. Como é que podemos compreender que um governo funcione sem dialogar com o Presidente da República? Como é que o governo discute o conceito estratégico de defesa nacional, recolhe subsídios da sociedade civil e não recolhe e não dá conhecimento ao Presidente da República, que é o Comandante Supremo por inerência das funções, Comandante Supremo das Forças Armadas? Quer dizer, como é possível vivermos ou deixarmos de reconhecer
que esses conflitos existem e que eles têm de ser, digamos, revelados quando, eu diria, artificialmente criados. Ouvi com atenção as duas intervenções vindas do auditório e sobre elas, em conjunto, queria formular algumas considerações. O Presidente José Maria Neves, há pouco, na sua primeira intervenção, referiu-se ao nosso sistema de governo semipresidencial como um exemplo de inovação política em Cabo Verde. É evidente que o sistema de governo como tal não será inovador que outros países com sistemas semipresidenciais. Não há muitos, mas a inovação, eu entendi isso, vendo um modelo tal como é aplicado e pelos resultados que tem obtido em Cabo Verde. Eu, como muitos saberão, eu sempre fui um defensor vigoroso desse sistema de governo. E franzi sempre os sobrolhos e sempre fui contra ideias que surgem esporadicamente, de vez em quando, sobretudo em momentos mais difíceis, do ponto de vista da situação económica, social ou política no país. Há sempre a tendência para algumas pessoas, algumas vozes, virem dizer o seguinte: vamos mudar de sistema de governo, porque este é um sistema de governo que não serve, e vamos, por exemplo, adotar o presidencialismo, e às vezes acrescentam que até é um sistema de governo prevalecente no nosso continente. Eu normalmente digo sempre, olha, quando nós fazemos a avaliação do presidencialismo, sobretudo fazemos a avaliação positiva, normalmente tem-se em vista um sistema concreto. Pensamos nos Estados Unidos, não é? E, portanto, a pessoa que faz essa avaliação não avalia o sistema de governo como funciona no Brasil, na Venezuela, ou no Ruanda, ou em Angola, ou no Níger, ou no Senegal. E às vezes é um tipo de afirmações que se fazem acompanhados de conclusões e receitas que não são demonstradas. Por exemplo, em Cabo Verde, às vezes essas pessoas dizem, é mais barato. Nós não vamos adotar o sistema de governo por ser mais barato ou menos barato. Mas está por demonstrar que se tivéssemos um sistema presidencial, o sistema custasse menos aos orgulhos. Duvido disso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que o sistema de governo que nós temos, como funciona, eu sempre gostei desse sistema de governo como estudioso, mas sobretudo depois de o ver na prática, de ser protagonista desse sistema. Eu durante 10 anos, como Presidente da República, atuei como Presidente da República no quadro desse sistema. E tive, digamos, o privilégio de trabalhar com 2 governos e 2 primeiros ministros de áreas políticas diferentes e 2 primeiros ministros de personalidade bem diferentes. E eu creio que a coabitação, não talvez no sentido técnico específico, mas a coabitação material entre o Presidente e os primeiros ministros decorreu sem grandes sobressaltos. Isto é, houve momentos de falta de sintonia, naturalmente, houve divergências, houve respostas ou contra-respostas na comunicação social, mas não tivemos nenhuma crise política ou constitucional relevante que não fosse resolvida com facilidade no quadro constitucional vigente. É que o nosso sistema é um sistema muito plástico e é muito sofisticado, o que só nos abona o sistema de governo, porque é complicado na prática. Eu muitas vezes me dava conta, como Presidente, às vezes dava-me conta no gabinete ou em casa, eu mesmo punha o problema, às vezes, saber se eu tomei esta decisão, fiz esta comunicação, escrevi isto no Facebook, dei esta entrevista, disse isto e aquilo. Será que eu ultrapassei a fronteira permitida às competências de um Presidente da República? Será que interferi na ação governativa? Porque não é fácil. Quer dizer, é mais fácil, teoricamente, definir as competências. O Presidente da República exerce uma estrutura de influência, não é governante, não é oposição, não é um compincha do governo, mas também não é adversário do governo. O Presidente da República não define na política externa, nem executa, mas porque tem legitimidade política direta, democrática direta, porque é o primeiro representante no plano internacional, porque tem algumas competências no plano externo, é um protagonista no plano da definição e execução de política externa. É uma pergunta que me punha sempre. Ou mesmo na área de defesa. Estes problemas que agora se discutem, de uma forma ou de outra, também já tinham sido suscitados anteriormente. O que quer dizer é um sistema, por ser muito plástico, essa fronteira, quer dizer, a coabitação exige conhecimento, exige paciência,
às vezes exige estômago, um bocadinho, exige sentido de Estado e espírito de cooperação. E, portanto, só é possível um sistema funcionar e relativamente bem, como no nosso caso, se nós tivermos um substrato social que aguente um sistema destes. Não é fácil. Às vezes o mais fácil, em certos momentos, dizer, olha, se isto fosse um sistema presidencialista não havia problema nenhum. Não havia dúvidas nenhumas. É o presidente que é chefe do Estado, é chefe do governo, é o homem que manda. Eu já tive essas experiências com alguns chefes de Estado amigos, não é nenhum segredo. Eu lembro de fazer uma conversa uma vez com 2 chefes de Estado africanos, nos intervalos da União Africana, um deles do Senegal, outro de Côte d'Ivoire, diziam-me assim, mas Fonseca, tu, quando ouviam falar aqui, do primeiro-ministro, do presidente, mas tu não foste eleito por sufrágio direto e universal? Eu até lhes dizia, que é uma coisa que eu dizia aos meus alunos, que é algo polémico, eu até lhes dizia, não, olha, num sistema como Cabo Verde, no meu entender, o Presidente da República, órgão de soberania, tem a legitimidade democrática mais forte, mais que o Parlamento e mais que o Governo. Mais que o Governo, obviamente, que o Governo não é eleito diretamente, não é? Tem legitimidade democrática, que é prestada pelo Parlamento. Mas o Presidente da República é um órgão de soberania que tem sempre atrás de si o conforto de uma maioria absoluta. Isso pode não acontecer em relação aos governos ou aos parlamentos. Felizmente ou infelizmente, nós, por acaso, não tivemos ainda nenhuma experiência de governos de ligação ou governos minoritários, não tivemos essa experiência. Mas, dizia eu, é um sistema, portanto, que depende de vários fatores. Depende se há uma maioria absoluta ou não há. Nós não tivemos a experiência ainda de um Parlamento ser maioria absoluta, de um governo ser maioria absoluta. Mas depende. Se não houver maioria absoluta, o Presidente tem mais margem de manobra, naturalmente. Tem mais manobra de negociação, de intervenção, de influenciação, é evidente. Depende da personalidade do próprio Presidente e do Primeiro-Ministro. Eu, utilizando as palavras de um outro Presidente, podia dizer, na minha experiência, há Primeiros-Ministros mais brigões e há Primeiros-Ministros mais discretos, mais comedidos. Mas não quer dizer que um caso ou outro seja mais fácil ou menos fácil. Se o Primeiro-Ministro não fala muito, se não contradiz diretamente, a gente pode pensar, bom, mas o que é que vai na cabeça do homem? O que é que vai na cabeça do Primeiro-Ministro? Mas se for mais impetuoso, mais frontal, pode até, digamos, ser uma vantagem comparativa. Eu creio que um sistema presidencialista, para nós, não teria vantagens nenhumas, ou poucas. Não somos um país com uma experiência democrática muito consolidada. As nossas instituições democráticas não são muito fortes. Não são tão fortes como as instituições americanas, por exemplo, ou britânicas. E, portanto, o presidencialismo pode implicar alguns perigos, alguns riscos de excesso de poder, inclusive do poder pessoal. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema que favorece a democracia. Promove a democracia, promove a necessidade do diálogo. Isso que o Dr. João Santos falou há bocado. Os problemas, o Presidente não foi ouvido, ouviu a sociedade civil, não foi ouvido o Presidente. Não estou, digamos, aqui a tomar a posição ou partido sobre as posições do Governo, do Presidente da República. Mas dizia eu que estes problemas, estas divergências, ou mesmo conflitos, são resultado e sintoma de que este sistema nosso é um sistema dinâmico. Favorece, patrocina o diálogo e a democracia. Mas temos que procurar sempre as melhores soluções. E terminando mesmo em relação à intervenção do João Santos, eu entendo que foi hiperbólico, intencionalmente, quando diz, bom, o governo, se tivesse a Constituição como bandeira ou cadeira de encargos, seria um problema, estaria permanentemente na situação de inconstitucionalidade. Acho que é uma hipérbole, é um exagero intencional de linguagem, evidentemente, práticas inconstitucionais a toda hora, não é? Por parte de todos os deputados, dos governantes, do Presidente da República, dos jornalistas, dirigentes da sociedade civil. E é por isso que a Constituição tem meios de defesa, de fiscalização, de recurso. Este, digamos, é a vitalidade e interesse da democracia. Nós estamos a falar de 4 presidentes com base nessa Constituição 92, o que prova a vitalidade desta Constituição e que é fruto, e acentuo isso, é um dos grandes frutos de uma conquista decisiva de Cabo Verde, foi a conquista da democracia e do início da construção dos Estados de Direito. Não iria acrescentar muito relativamente a essa questão da coabitação, desde logo a começar por essa questão da inovação.
nós temos um sistema semipresidencialista. Enquanto sistema semipresidencialista não há inovação, há outros sistemas semipresidencialistas. Há graduações e há inovações. Por exemplo, nós não temos o sistema semipresidencialista francês, em que o presidente é liderante, como diria alguém. Nós temos em Cabo Verde um sistema de matriz diferente, mais de um presidente árbitro e moderador do sistema político, mais próximo da matriz portuguesa, mas se compararmos as duas constituições, ainda há inovação da Constituição cabo-verdiana em relação à Constituição portuguesa. A distribuição de poderes, há diferenças e há inovações em Cabo Verde. E, neste sentido, nós fomos criativos. Eu também não defendo um sistema presidencialista. Enquanto Presidente da República eleito com esta Constituição, eu acho que devemos valorizar o facto, como disse o Presidente Jorge Carlos Fonseca, de termos 4 presidentes eleitos nesse quadro constitucional e a nossa democracia ter funcionado. É um sistema com uma grande plasticidade. Isto depende muito da personalidade dos presidentes, depende muito da forma de ser e de estar do presidente, da forma como, dentro das balizas constitucionais, o presidente interpreta os seus poderes, mas também, é claro que depende do comportamento, da atitude dos outros atores políticos, particularmente do primeiro-ministro. É um sistema, também aqui concordo, com uma grande plasticidade. As fronteiras muitas vezes são muito ténues. O presidente Jorge Carlos Fonseca diz que às vezes fica a pensar se não está a ultrapassar as fronteiras. Mas o presidente Jorge Carlos Fonseca também dizia que sempre gostou de bordejar as fronteiras do exercício das funções presidenciais. Mas é um sistema que permite o diálogo, a cooperação, o debate de ideias e permite estabelecer de forma mais clara limites ao abuso do poder. E, portanto, eu acho que o nosso sistema de governo tem algumas virtualidades. É claro que o Dr. João Santos coloca a questão designadamente da votação nas Nações Unidas e a questão do conceito estratégico da defesa nacional. Eu penso também que este sistema de governo vai permitir o crescimento dos diferentes atores políticos à medida que provocamos debates sobre estas matérias. E é claramente há alguns aspectos da Constituição que, neste momento, estarão em debate, tendo em conta a atitude, o comportamento ou como determinados atores interpretam a Constituição. O artigo, se não me falha a memória, o 207 da Constituição, que diz que o Presidente da República deve ser regular e completamente informado pelo Primeiro-Ministro sobre as atividades internas e externas do governo, regular e completamente. Agora, alguns aqui interpretam que é quando calhar ou quando quiser. Devemos analisar, interpretar e ver até a tradição cabo-verdiana do primeiro-ministro ir todas as semanas ao Presidente da República para informar dessa questão. A coabitação também é importante porque eu trabalhei quase 10 anos com o Presidente Pires. Antes tinha trabalhado com o Presidente Mascarenhas. E é claro que cada Presidente tem uma interpretação dos seus poderes, a forma como vê os seus poderes. E depois passei para o Presidente Jorge Carlos Fonseca. No nosso primeiro encontro, eu percebi que eu tinha que mudar algumas coisas. A forma como avalia alguns poderes que eram do Presidente da República. Então, a revalorizar alguns aspectos dos poderes do Presidente da República, naturalmente. Agora, eu percebi que alguns atores, por exemplo, pensavam, mesmo tendo em conta as experiências de coabitação já havidas em Cabo Verde, que o Presidente, por exemplo, recebe a proposta
de um ministro que o presidente sem um papel seria meramente cartorial. Não é um papel cartorial. O presidente nomeia, ou o embaixador, que não é representante do governo, apesar do governo conduzir a política externa do país. Mas o embaixador é, antes de mais, representante do presidente da República, porque o presidente da República é o mais alto representante do Estado de Cabo Verde. Representante na arena externa do Estado de Cabo Verde. Portanto, ele representa, em primeiro lugar, o Estado de Cabo Verde, a República de Cabo Verde, e representa, nesse caso, o Presidente da República, e também, é claro, que representa o governo que conduz a política externa do país. E por isso que aqui a competência é partilhada. Portanto, há essa tensão de que fala o Dr. João Santos, e eu acho que deve ser razão para debate e para o crescimento institucional e o crescimento da literacia constitucional de Cabo Verde. Eu acho que os presidentes em Cabo Verde desempenham um papel muito importante na criação de uma forte literacia da Constituição e, sobretudo, na defesa dos direitos fundamentais, na defesa da Constituição da República, abrindo espaços e criando condições para que os cidadãos discutam efetivamente essas diferentes questões, para podermos ter uma literacia constitucional muito melhor conseguida aqui no país. Mas eu devo dizer que as experiências de coabitação que é o termo que vem da França, mas aqui efetivamente não há, do ponto de vista técnico, uma verdadeira coabitação, até porque o Presidente da República não preside o Conselho de Ministros e, portanto, o Presidente da República não coabita com o Primeiro-Ministro na presidência do Conselho de Ministros. O Presidente da República não é liderante. O Presidente da República aqui é o árbitro do jogo político e o árbitro não coabita nas suas funções com o jogador. Portanto, a coabitação em Cabo Verde tem funcionado com essas tensões que são próprias do sistema do governo cabo-verdiano. E cabe ao Presidente da República ter a serenidade, a tranquilidade para, nesses momentos, pôr a questão a debate da sociedade cabo-verdiana para podermos crescermos do ponto de vista constitucional. Escutei com atenção quer a intervenção do Dr. Santos e as duas intervenções que me antecederam. Do meu ponto de vista, todo o poder tem limites. Não há ninguém que pode dizer que tem todo o poder. Há um limite no exercício do poder. Também há um dado que é importante. As leis, as regras não podem definir tudo. Não é possível ir a esse detalhe. De modo que há aí uma parte que diz respeito às pessoas. Há um ditado que diz que não há boa lei ou má lei. Há sim bons ou maus aplicadores da lei. A questão gira mais ou menos à volta disso. Outro aspecto que eu penso que pensar que há uma separação estanque entre os poderes, também aí eu acho que não. Tem fronteiras, tem contacto, tem interação. De modo que não há uma separação estanque do meu ponto de vista. Há um outro elemento importante aqui, que é a sensatez. É a sensatez que nos leva a tomar decisões sensatas, as melhores decisões. De modo que quando está em causa o país, quando estão em causa os interesses superiores do país, é fundamental que a gente dialogue, que a gente pergunte, procura saber o que é que pensa o outro. Assim é que eu vejo as relações entre os poderes. Vivemos uma situação extremamente crítica. Isso aconselha-nos a consultar uns aos outros. Não é no bom tempo que a gente se consulta, é no mau tempo é que a gente se consulta. Eu acho que aí a questão é essa. É um problema de sensatez,
também podemos chamar isso de uma certa experiência política. O exercício do poder é muito exigente e pede-nos muitos sacrifícios. De modo que, em momentos como esses, o diálogo, a concertação, a escuta do outro é fundamental. Então é dessa forma que eu vejo a necessidade dessa articulação e dessa informação. Neste momento a situação internacional é que nos interpela, portanto é sobre isso a necessidade de consultas e de diálogos. Obrigado. Intervenções de facto muito interessantes e que acabam por fazer o que também eu disse no início. Estamos aqui perante 3 personalidades, 2 que assumiram o cargo de Presidente da República, uma personalidade que hoje está no exercício do seu primeiro mandato. Percebe-se na abordagem que fazem e na forma como acabam por explanar as suas ideias, as suas reflexões, que de facto cada um tem o seu estilo. Acaba por ser fiel ao que é o estilo e a abordagem que fez no exercício do seu mandato. Relativamente à coabitação, estivemos aqui a ouvir muito na perspectiva do que é a coabitação institucional do Presidente da República com o Governo. Mas o ponto inicial dessa coabitação é o eleitor. Quem determina essa coabitação é o eleitor, que diz: o governo, o Parlamento vai ser esse que vai determinar como é que se forma o governo, quem vai governar, e o Presidente da República vai também ser esse. E muitas vezes tendemos a negligenciar, ou questionamos no mínimo, pomos em causa a nossa maturidade política enquanto povo e enquanto eleitor, mas já demonstramos bastas vezes que nós temos essa cultura política e ela tende a se consolidar na nossa sociedade. Depois destas palavras muito judiciosas do nosso moderador, salta um aspecto importante, que é haver maioria, não haver maioria absoluta, haver coabitação, não haver coabitação, acaba por ser uma escolha legítima dos cidadãos, dos eleitores, naturalmente. Às vezes nós não pensamos isso, mas normalmente, e fala sobretudo do caso de Cabo Verde, eu tenho a ideia sempre que o eleitor cabo-verdiano é o inteligente. Porque às vezes nós pensamos que falta de informação, de educação cívica, de conhecimento. É claro que a educação e o conhecimento são fatores que potenciam uma maior autonomia nas escolhas, mas há sempre um fio, uma linha condutora de uma sabedoria popular nas escolhas que faz. A nota que eu queria aqui trazer agora, a partir dessa reflexão, é que pode dar a impressão do que nós temos dito, de que as coisas em Cabo Verde, em termos de democracia, do Estado de Direito, estão formidáveis. Não estão, no meu entendimento. Há insuficiências, há brechas, há fissuras no exercício de construção da democracia e do Estado de Direito que convém merecer a nossa atenção. Simplificando, não é? A minha ideia, que em Cabo Verde a fortaleza do Estado de Direito é condicionada por algumas componentes, algumas vertentes que são fracas, alguns pilares fracos nós temos e que são essenciais. O primeiro é a questão da suficiente capacidade técnica e independência do Poder Judicial. Todos os juízes não gostam de ouvir, mas a minha ideia que eu tenho, que é evidente que o Poder Judicial em Cabo Verde é independente, não se pode pôr dúvidas que ele é independente, mas não me parece que seja ainda suficientemente capacitado tecnicamente, que é um aspecto importante da independência e da independência judicial. Portanto, é um pilar forte, um pilar que merece ser fortalecido. Um outro tem a ver com a sociedade civil. A experiência que tenho de Cabo Verde e de outras sociedades, as democracias e os Estados de Direito funcionam bem, tanto melhor quanto nós temos ou não uma sociedade civil pujante, apetrechada, capaz de funcionar como uma espécie de instância de controle de todos os poderes. Não temos isso ainda em Cabo Verde. E por isso não temos também uma opinião pública muito forte. Nós temos exemplos da vida corrente, quem faz eleições e campanhas. Na Suécia ou nos Estados Unidos, um artigo de uma personalidade importante no New York Times ou no Washington Post influencia
pode influenciar o sentido dos eleitores. Aqui em Cabo Verde, se eu escrever um artigo no Expresso das Ilhas ou Santiago Magazine, não influencia praticamente ninguém, porque o artigo de opinião é lido por uma dúzia de pessoas, uma centena, 2 centenas de pessoas. E, portanto, a comunicação em Cabo Verde, nos períodos eleitorais, nós sabemos, que fez campanhas eleitorais, nós temos que comunicar diretamente com o eleitor. Temos que ir para as ribeiras, para os cotelos, ir para as casas, não é, das pessoas, às vezes entrar, para passar a mensagem e convencer o eleitor. Portanto, não temos essa dimensão, quer dizer, da televisão, da rádio. É claro que é crescente, temos melhorado, mas eu diria que o fortalecimento da sociedade civil é decisiva para uma democracia amadurecida e um Estado de Direito forte. Um terceiro pilar tem a ver com o que eu chamo a liberdade de imprensa. É um elemento crucial. Ter uma imprensa livre, ter um corpo de jornalistas competentes, dedicados e que atuam com liberdade, com autonomia, é fundamental para o Estado de Direito e para a democracia. Sobretudo nos tempos de hoje, do florescimento daquilo que chamamos de populismo ou nacional-populismo, onde há redes sociais que são importantes, não é, do ponto de vista da democratização da comunicação, mas também que trazem, às vezes, desorganização, fatores de complexidade na transmissão da informação. A imprensa livre é um elemento de contraponto fundamental para, digamos, passa a expressão, a balbúrdia, às vezes o caos de informação e desinformação das redes sociais e até de outras instâncias que têm a ver com fenómenos mais hoje da inteligência artificial, etc. A minha pergunta é muito curta, porque gostaria mesmo de saber as vossas opiniões sobre o chumbo da resolução para a celebração do centenário de Cabral. Estou curiosa sobre isso, então passo a palavra a vocês. Nossos queridos chefes de Estado, EGI atual. Caros e excelentíssimos, enquanto uma jovem universitária da área da saúde, a minha preocupação, acredito que é de todos, do público-alvo mesmo, da população em si, que é em meio à educação e à saúde. Em meio a tantas ameaças de greves, no que diz respeito aos médicos e aos enfermeiros, gostaria de saber qual o posicionamento tanto do Governo como do Estado, ou mesmo enquanto Presidente da República, como forma de dar resposta a essa situação atual crítica que se encontra no momento no nosso país. O meu nome é Antônio Pedro Vasco Baticão Ferreira, sou da Guiné, eu vivo nos Estados Unidos. Estou aqui de visita. Eu quero dizer que é um privilégio estar convosco, 3 presidentes que marcaram a nossa vida, sobretudo o comandante Pedro Pires. Você é mais guinense do que Cabo Verde, pela história que eu conheço. Então, se formos fazer um paralelismo entre a Guiné e Cabo Verde desde a luta de libertação, com objetivos traçados para servir o bem-estar dos dois povos, né? E como dizia há pouco, o presidente José Maria, ou talvez Carlos Fonseca, que depois do ano 1980 houve uma ruptura. E a partir de então, se olharmos, Cabo Verde deu um salto, entendeu? Em termos de fortalecimento de instituições. Isso não podemos negar. E se, infelizmente, Guiné-Bissau algo deu errado. A minha pergunta seria para o comandante Pires. Em que vocês, como fundadores das nossas nações, o que deu ou o que deveria ser melhorado até hoje? A minha pergunta, como fundador do nosso Estado, o que se deu errado? No caso da Guiné, até hoje, com a fraca instituições. Então, essa é a minha pergunta. Obrigado. Vamos recolher mais 3 questões. Muito obrigada, Rafaela Gozzelino. É realmente um privilégio estar aqui com vocês. Realmente é uma honra sky high. De todas formas, eu represento a diáspora. E então aqui quero realmente falar desse elefante branco. Esse valor que é muito reconhecido de um ponto de vista financeiro, com as remessas, de um ponto de vista de associativismo, de um ponto de vista cultural,
e também de conhecimento mais especializado, que muitas vezes Cabo Verde recorre ao profissional estrangeiro em lugar do profissional cabo-verdiano. E então a minha pergunta é a seguinte: qual é ainda o obstáculo que temos como diáspora que superar para que Cabo Verde realmente possa ver que há toda um exército em vários setores do conhecimento, em vários setores do desenvolvimento que Cabo Verde precisa e que ainda não utiliza, portanto, esse exército de pessoas, e, portanto, continuamos a ter missões esporádicas de todo o lado do mundo, do nosso connacionais da diáspora, que já demonstramos, portanto, também em termos de contatos, mobilização de recursos, mobilização realmente de capacidades e competências, e parece ainda que Cabo Verde, para ser muito direta como a diáspora muitas vezes nos dá as costas. E, portanto, da mesma forma como que Cabo Verde dava as costas ao mar e agora percebeu que o mar é importante, muitas vezes sentimos isso com a própria diáspora, inclusivamente nos plenos direitos de ser cabo-verdiano. Já começamos com isto, não é? Portanto, qual é o receio? Porque muitas vezes, falando fora e brincando, dizemos que se calhar são razões históricas. Sou Ivan Moreira, eu vou direto ao ponto e a minha questão é mais um comentário, questão de um ponto muito falado pelo então Presidente da República, o Sr. José Maria Neves, que é um tema que estávamos a falar aqui a pouco, que é a questão da participação, não é? Falamos da questão da participação nas eleições, mas o Presidente Neves fala muitas vezes nas participações em outras vertentes, digamos assim. Ainda hoje estive a ouvir o Presidente na rádio a falar nessa questão, mas na questão dos custos da participação que temos hoje em dia em Cabo Verde. O Presidente Neves dá uma das razões para esse elevado custo da participação, a excessiva partidarização que temos aqui em Cabo Verde, mas a minha pergunta é onde inovar? Onde inovar para que eu, como jovem, a minha participação não seja muito onerosa para mim, não é? E qual é o papel dos agentes políticos ou dos poderes políticos para a redução deste elevado custo da participação, que eu concordo que há um elevado custo da participação, e para eu, como jovem, não me assustar ao querer participar. Estou a falar nessa participação, uma participação política, porque não partidária, política, não é? Eu tenho o meu direito de reivindicar, não concordar com as tomadas de decisões dos poderes, mas se calhar eu, como jovem, ou vários outros jovens, não estamos preparados para acatar com o elevado custo da participação existente. Então a minha pergunta vai neste sentido. Como jovem, se calhar é para dar o corpo à bala, mas como agentes políticos, tomadores de decisões, como é possível reduzir, para eu que sou jovem, esse custo da participação? Obrigado. Bom, começando pela intervenção de Rafaela Groselino, eu creio que levanta uma questão pertinente. Eu penso que tem havido um crescendo, talvez não desejável, do envolvimento, da participação da comunidade cabo-verdiana no exterior, nos destinos do país. Isto sempre participou antes com as remessas, com os bidões, mas participa hoje com tecnologia, com conhecimento, com investimentos, participa politicamente e às vezes na nossa história de forma decisiva em eleições. E se olharmos para esse percurso, vemos que há um progresso. Não será o desejável, o exigível, pelo potencial que as nossas comunidades têm. Qualquer um de nós apercebe-se disso quando contacta as comunidades no exterior. Por exemplo, nos Estados Unidos, só para dar um exemplo. Quantas fundações, quantas associações são dirigidas
em que participam cabo-verdianos ou descendentes de cabo-verdianos. E fundações importantes. Quantas universidades norte-americanas têm quadros de professores qualificados, investigadores de origem cabo-verdiana? Impressionou-me, por exemplo, ver, eu cheguei a fazer uma reunião procurei fazer nos Estados Unidos, encontrar-me com todos os senadores, congressistas, estaduais, mayors, juntando a Câmara de origem cabo-verdiana ou descendentes cabo-verdianos. São muitos, ganham eleições em câmaras, são vereadores, são deputados municipais, são senadores. Inclusivamente há casos, digamos, que eu digo quase milagrosos, não é? Nós termos, ou tivemos, um senador cabo-verdiano, mesmo de origem cabo-verdiana, da Brava, republicano em Massachusetts, que é quase um milagre. Quer dizer, ser senador em Massachusetts do Partido Republicano, e curiosamente é um cabo-verdiano que tem um irmão que é membro do Partido Comunista Americano. São dois irmãos, um é republicano, o outro é do Socialist Workers Party dos Estados Unidos. E, portanto, quer dizer, parece que ainda não temos os instrumentos e a capacidade de potenciar os talentos, o potencial nos processos global de desenvolvimento do país. Eu creio que se está a fazer um trabalho positivo, interessante, neste momento, através do Ministério das Comunidades. Que eu sempre defendi a existência do Ministério das Comunidades fora dos negócios estrangeiros. Sempre tive essa ideia. Porque o Ministério das Comunidades metido nos negócios estrangeiros está sempre remetida para o segundo plano. É política externa, é diplomacia, as comunidades vêm sempre para depois. Não é? A jovem falou da educação e da saúde. Eu vou falar mais da educação, conheço melhor. Para mim, é o grande desafio que Cabo Verde enfrenta. O maior desafio é a qualificação do nosso sistema educativo. Eu sei que, sobretudo os professores, há um exército grande. Nós temos muitos professores, digamos, primários, secundários e universitários, podem não apreciar este tipo de discurso. Mas eu acho que se temos feito coisas bonitas, como disse um treinador de futebol há uns anos, dizia, a nossa equipa tem feito coisas bonitas, mas fazer coisas bonitas não é suficiente. Tem que fazer coisas decisivas, porque é tal ambição que nós temos que ter. Se nós repararmos bem, há fatores para isso. Há estados arquipelágicos, como nós, que estão mais desenvolvidos que nós. E temos que perguntar porquê. Porque é que nós desenvolvemos menos. Não todos saberão esses exemplos. Mas, para o desenvolvimento da economia, sem descurar o aspecto humanístico, se referiu o Presidente Pedro Pires, que é fundamental para o futuro, e até foi fundamental para a nossa formação como país e como sociedade, a parte humanística. Ou seja, isto não basta. Hoje em dia há pessoas que dizem, bom, olha, é meter internet, informação, inteligência artificial, toda a gente meter o inglês nas escolas e o país desenvolve-se. Não é bem assim. São fatores fundamentais. Mas o lado humanístico também é importante. Mas dizia eu, nós temos que aprender com a formação de professores dos países que deram um grande salto em matéria de qualificação e educação. Há países, sobretudo a experiência, costuma-se dizer, de formação de professores em marcha forçada. Temos que fazer isso. É quase uma revolução no sistema educativo que nós precisamos. Isto é, os professores e os nossos professores, onde é que os devemos formar? É nas grandes escolas. É nos países que deram esse salto que ainda nós não demos. Evidentemente que percebo as reivindicações, mas creio que não podemos esgotar o problema do ensino, a discussão de educação, sistema de ensino, apenas com os vencimentos, com as progressões, isso é importantíssimo, exatamente, porque as pessoas são humanas, não é? E fazem um trabalho abnegado. Mas tem que ser para além disso. É questão de perspectiva, de visão. Porque sem esse salto, não damos o salto para sermos um país desenvolvido. Bom, eu deixei para fim as questões mais complicadas, não é? Naturalmente.
O jovem que falou aqui dos custos, eu não percebo bem os custos de que ele fala. São custos políticos, custos pessoais? Será receio de participar? Será isso? Não sei. Receio de participar politicamente e sofrer, digamos, dissabores? Não sei se será isso. Se for, o que eu lhe digo, o conselho que lhe dou é que se bata. Você e os jovens têm que se bater. Quer dizer, nunca os jovens conseguiram carregar o país e levá-lo ao nível mais alto possível, sem, digamos, uma postura proativa, vigorosa, determinada. Não, os jovens, a ideia que eu tenho, não pode ser uma ideia de, às vezes acontece, de jovens que aparecem, como presidente ou governo, olha, precisamos de apoio, precisamos de ajuda, precisamos de patrocínio. Ok, isso é tudo interessante e é possível e é razoável. Mas, por que não, quando não apresenta projetos, não apresenta alternativas, inclusivamente alternativas de financiamento? Isso facilita as coisas junto dos atores políticos que decidem, nomeadamente os financiamentos dos projetos. Porque o futuro do país, isso é uma banalidade de base, todos dizemos isso, está nos jovens. Veio aqui a questão da Níquel Cabral, da resolução. Eu creio que pouca gente em Cabo Verde, para não dizer nenhuma, deixa de dar valor, relevância fundamental à figura da Níquel Cabral. Sobretudo como líder do processo político e humano que veio a concretizar-se na obtenção da nossa independência nacional e da independência nacional da Guiné-Bissau. E a independência é um dado muito relevante. Eu até suponho que uma vez num discurso como presidente da Assembleia Nacional terei dito e reafirmo, para mim a independência não se discute sequer. Quer dizer, os povos é uma aspiração dos povos, qualquer povo quer ser independente. Portanto, é uma conquista fundamental. Mas eu penso, eu não conheço, confesso, não conheço, tenho estado um pouco, até sendo ex, não é? O ex, às vezes dizem ex-presidente, às vezes antigo presidente, uns chamam-nos presidente cessante, creio que não é correto, talvez, não é? Presidente cessante é o presidente que está em funções, havendo outro presidente eleito que não tomou posse, não é? Ex-presidente, antigo presidente, há uns que me falam em reforma, não é? E eu digo sempre, eu não estou reformado. Quer dizer, eu reformo quando estiver na cova, não é? Ou se não tiver saúde. Mas digo eu que todos nós sabemos que há um problema, a que se referiu o presidente Zé Maria Neves, há um fenómeno que condiciona o estado da nossa democracia, que é a partidarização do espaço político. Excessiva picardia político-partidária. Eu, em tempos, já cheguei a escrever e defendi que Cabo Verde precisa de ser a força de outros partidos e até me envolvi em experiências dessas. Mas acabei por chegar à conclusão que essas coisas não se decidem administrativamente, não é? Quer dizer, não é dizer, olha, para Cabo Verde seria bom ter 3, 4, 5 partidos, não é? Ou ter 200, como tem o Senegal, 250 partidos, não é? Ou ter uma vintena, como tem a Guiné-Bissau ou São Tomé e Príncipe, países pequenos, mas têm muitos partidos, não é? Dá a ideia que nós não, cabo-verdiano não dificilmente, quer dizer, não, eu acho que os partidos são suficientes, os existentes, não há grande apetência para a criação de partidos. E, portanto, não se pode, administrativamente, ter uma maior pluralidade político-partidária. E então, o nosso sistema é um sistema partidário, no fundo é bipartidário quase. É claro que há o CID, há outras forças políticas que aparecem na altura das eleições, mas os dois grandes partidos são dois, e que se revezam. E tenho a percepção, não sendo eu sociólogo nem cientista social, há aqui muitos na plateia, eu não sou jurista, e nós juristas não temos os apetrechos intelectuais para essas divagações, mas tenho a percepção de que o país, Cabo Verde,
do ponto de vista daquilo que nós chamamos as representações coletivas, está dividido ao meio, praticamente, com oscilações numa ou noutra eleição. O MPD ou o PICV. E essa divisão tem uma razão de ser. Tem a ver com as representações coletivas que ainda são permanentes. Eu explico-me. Tenho a ideia de que a maioria dos eleitores ou dos simpatizantes do PICV veem no PICV a referência maior, decisiva da independência. O partido que deu a independência. O partido de Cabral. É o discurso que não se faz. Portanto, identifica um partido com independência, Cabral, um partido mais africanista. Essa é a representação coletiva. Vai aos comícios com as bandeiras de Bob Marley. E o eleitor do MPD, o militante, o simpatizante, na sua representação mental e coletiva, vê a democracia como conquista do MPD. Quer dizer, queiramos ou não, são estas as representações coletivas. E isso ainda divide o país quase, eu digo quase porque isso não é exato. Há flutuações, mesmo nas eleições. E eu creio então que é este ambiente que, e sobretudo também, a aproximação de um novo ciclo eleitoral que potencia e favorece o que será passado na Assembleia Nacional relativamente à resolução. Eu não estou em condições de dizer, neste momento, já ouvi argumentos, não pude estudá-lo, se a resolução era um instrumento normativo adequado ou não. Há quem diga que não tem eficácia externa, etc. Também não conheço os pormenores da resolução. Porque a resolução, de certeza, não era só o ano 2024, é o centenário de Cabral. Só isso, eu creio que isso não haveria problema nenhum. Haveria outro tipo de medidas. Não conheço a resolução. Mas diria o seguinte: seria num outro ambiente possível dialogar, falar uns com os outros, ver até que ponto, em que medida e qual o recheio da medida aprovada por Parlamento, seja resolução, seja lei. Por exemplo, isso agora é uma opinião pessoal, penso que não terá sido, talvez, muito prudente, acho eu, na resolução, conter-se uma ideia, uma indicação de a celebração implicar procedimentos na admissão pública. Isso podia ter sido evitado, que é mais complicado. Digamos, de acordo com as regras, os princípios do Estado de Direito, o Parlamento, numa resolução, vincular a admissão pública, por exemplo, para ter nas correspondências dizeres sobre o centenário. Não é? Mas diria, terminando, para não monopolizar as coisas, de que me parece que este contexto favoreceu esse tipo de resolução e, portanto, não estou aqui para dizer tem razão, não tem razão, mas estou certo de que deve ser comemorado com dignidade e que a sociedade cabo-verdiana, de uma forma ou de outra, irá celebrar o centenário de Amílcar Cabral. Eu não sei se perguntaram a questão da votação, não. Não houve perguntas sobre votação nas Nações Unidas, não. Não tenho que dar opinião. Bom, rapidamente, para dizer o seguinte. Eu acho que a grande questão em Cabo Verde tem a ver com o excessivo custo de participação política em Cabo Verde. O custo de participação, tendo em conta, essencialmente, as represálias que as pessoas depois sofrem pelo facto de participarem politicamente. Isto tem a ver com a excessiva partidarização do espaço público em Cabo Verde. Não é? Se não
reforçarmos a confiança mútua entre os partidos políticos. Se não conseguirmos estabelecer autolimites, autolimites aos diferentes autores, não é? Será difícil, não é, reduzir esse custo de participação. Todos os estudos, todas as sondagens mostram que, em termos de participação política, Cabo Verde está muito aquém. E perde em relação à transparência, à boa governança, às liberdades fundamentais, etc., precisamente por causa desse elevado custo de participação. E essa excessiva partidarização tem reflexos no desempenho da administração pública e no desempenho global do Estado. A questão não é o resultado do desempenho individual ou organizacional, mas a questão é o nível de lealdade política que existe em relação a este ou aquele partido político. Portanto, eu penso que é uma questão, quando nós falamos da questão da pujança da sociedade civil, quando nós falamos da questão da liberdade de imprensa, tem muito a ver com essa excessiva partidarização do espaço público. O presidente Jorge Carlos Fonseca diz, por exemplo, e eu estou de acordo, não há dádivas aqui, mas se não reduzirmos as amaras que o Estado coloca aos cidadãos, teremos mais dificuldades em fazer esse percurso. A questão da diáspora, é claro que é um choque. E eu tive várias experiências de empresários, de professores universitários, de jovens estudantes, de especialistas em várias atividades, designadamente medicina, que chegam a Cabo Verde a um choque enorme. Há uma grande dissonância entre a cultura organizacional que trazem, o nível de desempenho que têm, e depois quando chegam a Cabo Verde. Em Cabo Verde ainda há uma elevada ineficiência, não há uma cultura voltada para resultados e somos excessivamente pouco sofisticados no processo de formação das decisões públicas. E isso acaba por prejudicar a participação, o desempenho. Lembro-me de alguns empresários. O presidente Pires deve estar a lembrar-se deles. Falei com eles, o presidente Pires teve um desempenho, um papel importante para que viessem a Cabo Verde. Os dos Estados Unidos na área da construção civil. Esqueci-me o nome deles. O John Cruz, por exemplo, há o John Cruz e há o César, há outros, vieram a Cabo Verde e disseram, é difícil aqui em Cabo Verde. É difícil em Cabo Verde. E essa excessiva partidarização tem a ver também com o seguinte: há um professor universitário da teoria das organizações que veio a Cabo Verde. Ele disse que aqui a administração é um vulcão do fogo. E desenhou mesmo, porque tudo, absolutamente tudo, vai parar ao topo da administração. Portanto, o diretor-geral não assume determinados riscos políticos de determinadas decisões, vai e tem que subir ao gabinete do ministro, ao primeiro-ministro, não é? Para que as coisas sejam decididas. E vejam que há alguns gabinetes ministeriais em Cabo Verde que são quase confessionários. Não é? As pessoas estão lá à espera para poderem confessar-se no padre. Então, há essa questão aqui que tem a ver com o choque
entre um empresário, um professor universitário, um médico ou um especialista e a realidade concreta do funcionamento da administração pública. É claro que isso tem reflexo no desempenho da saúde, no desempenho da educação e de vários outros setores. Aqui, educação, eu acho que temos que fazer uma autêntica revolução. Eu tenho dito que nos 50 anos fizemos razoavelmente bem o que tínhamos que fazer. Agora, se continuarmos a fazer da mesma forma, vamos retroceder. Claramente. O país perderá em termos de competitividade. Bom, eu não estaria muito de acordo com o presidente Jorge Carlos Fonseca relativamente a esta separação entre o povo da independência e o povo da democracia. Não, eu acho que eu sou do PAICV, presidente do PAICV, exerci o cargo de primeiro-ministro em democracia durante 15 anos. Não é? Eu acho que não há esta, eu acho que é uma narrativa da elite política cabo-verdiana, na luta para imposição de sentido sobre a história política contemporânea cabo-verdiana, não é? E não é a representação da sociedade, do cidadão ou do povo cabo-verdiano. E eu acho que todos nós, eu acho que há um Cabo Verde. Há um só Cabo Verde. E esse um só Cabo Verde que lutou pela independência e lutou pela construção da democracia. Ganhos de todos os cabo-verdianos. De todos os cabo-verdianos. Agora, há aqui uma disputa de protagonismo entre esses dois momentos. Sobretudo porque os atores ainda estão vivos e ainda não há naturalização de alguns aspectos históricos importantes do nosso país. Vão se normalizando com o tempo, com o tempo. Eu acho que essa questão da resolução tem a ver com o quê? Com a excessiva partidarização do espaço público no país. Eu acho que pode haver esses problemas de natureza jurídica que o presidente Jorge Carlos Fonseca se refere, mas já aprovamos outras resoluções com o mesmo conteúdo. Por exemplo, de 5 em 5 anos comemoramos os aniversários da independência e a tradição cabo-verdiana é de aprovar uma resolução que toma todas essas medidas, até de financiamento, que se deve ter recursos para financiar, a comissão de honra, as providências administrativas via resolução. É adequado? Talvez não seja, porque não se pode, pela via da resolução, tomar algumas providências vinculando a administração pública. Mas é dessa forma que nós temos feito, sempre nos aniversários da independência. Não é? O 30º aniversário, o 35º aniversário, o 40º aniversário, sempre através da resolução da Assembleia Nacional. Mas eu acho que, pelo percurso de Cabo Verde, vejam, 20 de janeiro é o dia dos heróis nacionais e da nacionalidade. Não é? É um feriado que foi estabelecido na década de 90. Porque antes nós tínhamos os heróis nacionais no dia 20 de janeiro e o dia da nacionalidade no dia 12 de setembro. Não é? Este parlamento, na Segunda República, é que o 20 de janeiro passou a ser o dia dos heróis nacionais e da nacionalidade. E depois, em 2000 há um decreto-lei aprovado pelo governo e promulgado pelo então presidente Mascarenhas Monteiro, que reconhece Amílcar Cabral como herói nacional e
manda fazer o assento do registro de nascimento e da certidão de óbito nos registros cabo-verdianos para que Amílcar Cabral pudesse ser reconhecido como cabo-verdiano e ser considerado herói nacional. Isto está, portanto, publicado. E depois há portanto, o costume de, nos dias 20 de janeiro e 5 de julho, o Presidente da República ir ao Memorial Amílcar Cabral para depositar a coroa de flores juntamente com os altos dignatários do país e todo o corpo diplomático. Portanto, eu acho que depois dessa discussão haverá espaço, com certeza, para um debate político e para se comemorar condignamente comemorar condignamente os 100 anos de nascimento de Amílcar Cabral. Portanto, eu aqui penso que haverá espaço para bom senso e para fazermos esta comemoração, até porque, por exemplo, o governo de Cabo Verde assinou recentemente um protocolo com o governo português para se comemorar o 25 de Abril. E há uma dimensão das comemorações do 25 de Abril em Portugal que tem a ver precisamente com o centenário de Amílcar Cabral, não é? E há outras realizações no estrangeiro também. Portanto, eu penso que vamos ultrapassar esse momento de mais tensão política e quando os ânimos estiverem mais serenados, eu acho que vamos comemorar condignamente os 100 anos do nascimento de Amílcar Cabral. Eu, quando estava no governo, mandámos fazer um levantamento sobre isso e comemoramos em 2001 os 100 anos de António Aurélio Gonçalves, comemoramos em 2002 os 100 anos de Jorge Barbosa e atribuímos o nome do auditório Jorge Barbosa ao Auditório Nacional e também sempre, Teixeira de Sousa foi em 2019, não houve uma grande comemoração, mas também houve na Câmara de São Filipe e também depois homenagem ao Teixeira de Sousa. No dia 17, portanto, deste mês, vamos comemorar o centenário na Presidência da República, o centenário de Aristides Pereira, o primeiro Presidente da República de Cabo Verde. E espero, mas Cabral é uma figura incontornável. Um brasileiro, meu amigo, ligou-me e disse, mas por que vocês não aprovaram? E há toda essa discussão em torno de Cabral. E eu respondi-lhe, olha, Cabral é grande. E só as figuras da grandeza de Cabral suscitam este debate, essa discussão. Mas Cabral não é unânime em Cabo Verde. Eu acho que Cabral não é unânime e nem estamos a referir-nos à obra dele. Estamos a referir-nos ao seu contributo histórico para a independência de Cabo Verde. Em relação à obra, pode haver discordâncias, mas a unanimidade é absolutamente burra. Não é? Então, que tenhamos condições para ser uma figura consensual como é e discutir e comemorarmos condignamente. Termino dizendo-vos o seguinte, precisamos ter a serenidade para reaprendermos a discordar. Eu acho que esta pedagogia temos de fazê-la, a reaprender a discordar para podermos conseguir os consensos necessários para acelerarmos o ritmo de transformação de Cabo Verde.
desculpa-me, mas eu estou a achar esse debate interessante. Não, porque eu estive em todas. Tendo estado em todas, também tenho a minha narrativa e tenho a minha visão das coisas. Não há... não assisti, mas passei pelas toda a confusão da morte de Amílcar Cabral, até chegar à independência de Cabo Verde. Portanto, tive a possibilidade de viver, mas também analisar esses factos. Como é que eu posso dizer? Eu não estou a contar aquilo que eu ouvi, eu vou contar aquilo que eu vivi. Portanto, tenho uma vivência são quantos? 61 até 50, 60 anos. Portanto, é com essa vivência que eu analiso e valorizo o que nós fizemos ou o que podemos fazer. De modo que eu entendo que sim, que devemos discutir mais a questão de Cabo Verde, da independência de Cabo Verde, da abertura política, e tudo isso devemos discutir para ter a visão correta das coisas, porque no meio de tudo isso há muita desinformação. Há muita desinformação, porque nós não vivemos sozinhos no mundo. Há muita gente que quer que a gente desapareça. Por exemplo, a ideia só para citar, não vou avançar mais, a ideia da libertação. Há gente que não pode ouvir falar dos movimentos de libertação. Há gente que não pode ouvir, não gosta de ouvir falar dos movimentos de libertação, porque andaram sempre a oprimir, não querem ser reconhecidos como opressores. E por todo o lado é assim. De modo que, querendo debater isso, eu por hora, apesar da idade, tenho boa memória e tenho a lucidez suficiente para debater convosco, com os mais jovens, o nosso percurso. Temos um percurso, eu acho que o nosso percurso é rico. Mas quando há coisas que temos de ultrapassar, eu acho que por vezes o cabo-verdiano é pequeno. Porque é que os que vêm têm receio dos que vêm de fora? Somos pequenos. E temos a noção da nossa pequenez, por isso nos defendemos sempre. Estou a falar agora da relação com a nossa diáspora. Eu acho defendemos-nos, devemos compreender essas dificuldades que temos. Agora vamos trabalhar para tirar o maior proveito disso e mudar o nosso próprio comportamento. Voltando à questão do chumbo, o chumbo, quem vem trabalhando, tem estado a trabalhar na questão do centenário de Amílcar Cabral há mais de 2 anos, é a Fundação Amílcar Cabral. A Fundação Amílcar Cabral tem desempenhado um papel importante nesse aspecto de sensibilização e levar as pessoas a refletir mais sobre a personalidade de Amílcar Cabral. Mas a Fundação Amílcar Cabral, que eu represento, a proposta à Assembleia Nacional não é do PAICV, não é iniciativa do PAICV, é iniciativa da Fundação Amílcar Cabral, que consultou
os líderes parlamentares todos. E mais, esteve com o presidente da Assembleia Nacional falando dessas coisas. Portanto, houve uma diligência feita pela direção da Fundação Amílcar Cabral, junto dos líderes parlamentares, dos líderes dos grupos parlamentares e junto da presidência da própria Assembleia. O PAICV aparece aí como aquele que devia levar. Portanto, nós não temos grupos parlamentares, mas tínhamos que escolher um grupo parlamentar. Escolheu-se o grupo parlamentar do PAICV, que seria esse o mais indicado para o fazer. Mas a iniciativa não é do grupo parlamentar do PAICV. A iniciativa é da Fundação Amílcar Cabral. Agora, o chumbo. A Fundação Amílcar Cabral, eu vou apresentar a posição da Fundação Amílcar Cabral, porque eu não tenho posição e não posso ter. A posição da Fundação Amílcar Cabral é que nós não devemos entrar em disputas, em questiúnculas, que não devemos fazer tudo para que essa celebração seja a mais abrangente possível e que não seja motivo de conflito. Portanto, nós vamos continuar a agir nesse sentido. A Fundação Amílcar Cabral não está interessada em conflitos, que a celebração seja conflituosa, nada disso. E se vocês repararem, a Fundação Amílcar Cabral quase não se pronunciou sobre isso. E mais, o presidente da Fundação Amílcar Cabral não se pronunciou. Está a falar aqui agora convosco. Mas porque não está interessado em conflitos com nenhuma instituição da República de Cabo Verde. Não está interessado em conflitos. Por isso é que a Fundação vai continuar a trabalhar para que a celebração tenha a dignidade que deve ter. Mas também a Fundação é da opinião que não é o único representante da Amílcar Cabral, longe disso. Nós, do nosso ponto de vista, o Estado de Cabo Verde deve implicar-se nisso. Até porque ganha, não perde, ganha. É preciso ter a ideia daquilo que podemos ganhar, que o Estado pode ganhar, que se pode ganhar, que o país pode ganhar. A perspectiva da Fundação é que o país pode ganhar com uma celebração adequada do centenário da Amílcar Cabral. Fazer, que é a ideia da Fundação, que é a realização de um simpósio internacional com a participação das pessoas, dos estudiosos da obra da Amílcar Cabral e outros, que ganha o país, ganha a nossa capital, ganhamos todos. É nessa perspectiva que a Fundação se coloca ao serviço do país para que o país ganhe com a afirmação do seu patrono. É essa a nossa posição, mas não estamos interessados em conflitos, não estamos interessados em disputas, não estamos interessados em nada disso. Vamos continuar a trabalhar. Agora, vocês estão aqui, tá? Esperamos que a nossa mensagem é que nos ajudem e que participem, que deem o seu apoio, que façam o seu melhor. Essa é a posição da Fundação Amílcar Cabral e do seu presidente. Mas não cabe à Fundação essa missão. Não cabe. Eu acho que deve ser também, essencialmente,
do Estado de Cabo Verde. Portanto, nós vamos trabalhar com todos, e particularmente a Presidência e o Presidente da República, sobre essa questão, mas sem conflito. Sem conflito. Eu não vejo razão para esse conflito. Não vejo. Eu não vejo razão para isso. Qual é o empecilho? É coincidência ou a proximidade com o calendário eleitoral para as próximas autárquicas. Então, somente isso. Não se está a pensar para além disso. A questão é essa, mas não nos afligimos com isso, porque pensamos que há muita gente que vai apoiar, que vocês vão apoiar, que nós vamos fazer uma grande celebração. Mas quando nós não somos donos da Anília Cabral, não somos donos. Nós estamos ao serviço da sua memória. A pergunta sobre a Guiné-Bissau e Cabo Verde, não. Podemos discutir isso noutra altura. Eu gostaria de discutir parece que é guineense, não é? É da Guiné? Eu gostaria de discutir muito com os guineenses essa questão. Olhe que há meses, celebramos o 50º da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau. Esse também é um facto único. Em todos os movimentos de libertação, você não encontra um caso que foi, como este, foi um sucesso. Foi um sucesso político. Não há tempo aqui, mas eu estou disponível para discutir convosco essa questão, porque é um acontecimento celebrado por muitos. Deviam estar orgulhosos daquilo que fizeram e inspirarem-se nesse para fazer muito mais. E é possível. Não nos resta acrescentar muita coisa da minha parte. Dizer que terminamos como começamos, a falar de tolerância e a falar de coabitação, a falar de democracia. Foi o registro da conversa entre os três presidentes, Pedro Pires, Jorge Carlos Fonseca e José Maria Neves, Presidente da República, em título um encontro promovido pela Chita Generation. No passado 9 de novembro, nós fizemos uma edição mantendo toda com o máximo de fidelidade o que aconteceu na conversa entre os três presidentes. Raio-X regressa no próximo sábado. Já sabe, temos encontro marcado sábado às 7, segunda-feira, quis dizer, segunda-feira às 7, no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.